A atividade econômica diminuiu bastante por causa do coronavírus, isso todo mundo sabe. Algumas empresas estão apenas lucrando menos e até aí tudo certo, faz parte do jogo, sorte de quem só está passando por isso. Mas tem uma série de transportadoras de passageiros e de cargas também que estão já amargando prejuízos, né, que já tem um horizonte do fôlego que elas podem aguentar de 30, 60, 90 dias e por aí vai. Mas outras simplesmente já encerraram as atividades, não conseguem mais operar. E isso está acontecendo no Brasil inteiro e no mundo inteiro também. Mas vamos falar do Brasil. Eu e o Roberto Queiroz, nós entrevistamos o Alex, diretor comercial do Banco Scania, que vai falar para a gente sobre como um banco de montadora deve se comportar nesse momento, sobretudo agora em que os bancos privados ou públicos não estão fazendo a parte deles e não estão emprestando dinheiro, não estão liberando crédito para os pequenos, os microempresários que realmente precisam de fôlego para continuar operando, mas principalmente também para pagar os salários dos seus colaboradores e manter o emprego nesse momento tão crítico. Então, os bancos das montadoras aparecem nesse momento não para fazer esse tipo de empréstimo, mas para andar ao lado dos seus clientes, dos seus parceiros, no sentido de oferecer mais prazos, taxas menores, para a compra de veículos, é claro. Então, antes de ver essa entrevista, você já vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marcar o sino para receber as atualizações dos nossos próximos vídeos. Olha, já adianto que vai ter uma entrevista super bacana com a Pacer, logística, tá bom? E um videozinho da Meritor rapidão. Em seguida, a entrevista com o diretor do Banco Scania. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site meritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos meritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. Bom, Alex, o mote da conversa é o seguinte: esse sistema de carência de 6 meses para começar a pagar os veículos que várias marcas do mercado estão adotando agora. Algumas de forma parcial, na linha só com alguns produtos, e outras integral, a linha integral. Queria saber a posição da Scania em relação a isso, só para começar. Então vamos lá, Roberto. A gente tem identificado nesses últimos 15, 20 dias, principalmente após o início desse momento que a gente vem atravessando, que é extremamente desafiador para toda a empresa, não só para a Scania na área de caminhões e ônibus, mas também para nós no banco. Mas a gente começou a entender que os clientes, nesse momento, a maior preocupação deles é em relação a ter uma carência para poder pagar a primeira parcela, para que passe esse momento um pouco mais complicado, digamos assim, e ele tenha tranquilidade para que ele volte a produzir, volte a rodar, volte a receber e nesse mesmo caminho consiga pagar aí as suas prestações. Então a gente decidiu, mais ou menos uma semana atrás, conjuntamente com a Scania Brasil, em conceder aí 6 meses de carência para todos os clientes, para todos os veículos, caminhões e ônibus comercializados pela Scania, através da nossa rede de concessionários, e seja ele para tanto CDC como também na linha de Finame. Então, a gente está alargando para todos os clientes, para todos os modelos de caminhões e ônibus, com 6 meses de carência, facilitando a vida deles até que o mercado volte a rodar, eles voltem a produzir, volte a melhorar a capacidade de caixa no seu dia a dia.
Mas essa necessidade, por exemplo, surgiu do mercado e vocês detectaram, foi isso? Na verdade, a gente já tem isso como prática, tá, Roberto? A gente já costuma conceder de 3 a 6 meses de carência. Obviamente, depende muito de uma análise de crédito nossa interna, mas já era normal a gente conceder 3 meses, em alguns casos 6 meses. Mas a gente identificou, através de conversas com os clientes, que 3 meses não é suficiente. E o mais adequado nesse momento são 6 meses. Então, a gente decidiu não mais ter o critério de avaliação de 3 ou de 6 meses. A gente larga com 6 meses para todos, justamente visando dar essa folga de caixa para os nossos clientes. Então, veio de uma identificação óbvia nossa, através da Scania Brasil e da nossa rede de concessionários, e também de algumas conversas que tivemos com os nossos clientes nesses últimos 20 dias. E como que o mercado tem reagido a isso? Como que a Scania está comunicando os seus clientes para eles saberem que eles têm essa possibilidade desses 6 meses e se eles já estão se movimentando, mantendo a programação de compra que eles teriam normalmente, ou se o cara recebeu a informação, mas ele está esperando ainda para ver, né, como que vai ser esse futuro, né, do Covid, porque ainda é muito incerto, a gente sabe que vai conviver com o vírus durante muito tempo. Como que está essa percepção do mercado? Então, a gente passou os últimos 20, 30 dias discutindo muito com os nossos clientes, principalmente aqueles que vieram procurar o banco, no sentido de postergar ou de conceder ou de pedir uma carência para os contratos vigentes. Nesse mesmo momento, a gente ofereceu nas nossas linhas de CDC até 90 dias de carência e nas linhas de Finame, todos eles para contratos vigentes, até 180 dias. Isso daí nos permitiu também conversar um pouco com os clientes, não só dos que estão pedindo prazos de carência, mas aqueles que já têm negócios previamente acertados com a Scania e com a nossa rede de concessionários. Obviamente, uma boa parte desses nossos clientes não cancelaram as compras. Eles simplesmente postergaram até que a Scania retorne a sua produção e para que eles também consigam, de uma certa maneira, enxergar um pouco adiante para saber como eles vão se mantém o volume total de compras, se compram volumes adicionais, se substituem ou não as frotas, ou se, de repente, haverão cancelamentos ou não durante esse período. Então, essa discussão com eles no dia a dia fez com que a gente entendesse o movimento que vinha acontecendo nesses últimos dias. Por outro lado, nós do banco levamos aí em torno de 20 dias para ter uma conversa mais estruturada com os clientes, conversar com a nossa rede de concessionários, que é, de fato, quem dá todo o suporte para a gente no dia a dia, entender se 6 meses, de fato, é válido para eles. E nós identificamos que sim. Então, conjuntamente com a Scania, a gente agora fez toda uma comunicação para a nossa rede de concessionários, a semana passada, através de uma live, onde comunicamos todas as ações comerciais que a Scania e o banco farão a partir da semana que vem. Isso foi feito para os mais de 350 vendedores e gerentes da nossa rede de concessionários, e o banco passa a fazer uma divulgação maciça a partir da semana que vem em todas as mídias, sejam elas impressas ou online. Semana então, que tudo vem. isso. Então, nós pegamos isso na hora certa. Exatamente. É que a gente tem uma certa cautela, né? A gente, para não soltar nada que seja, de fato, algo que não agregue para o nosso cliente, para a gente não faz muito sentido. Então, a gente procura tomar um certo cuidado com isso. A gente alinha muito bem com os clientes, entende o que está acontecendo no mercado, a gente alinha muito bem com a Scania Brasil, a gente alinha com a nossa rede de concessionários, a gente colocou todo mundo na mesma página, e a partir de segunda-feira a gente vai sair forte com campanhas comerciais do banco no mercado, mostrando que o banco está, além dos 6 meses de carência, tanto para o Finame como o CDC, para 100% dos negócios, para 100% dos veículos, para todo o modelo praticado pela Scania, a gente também oferta a eles até 100% de financiamento e também até 60 vezes para pagar. Então, a gente está largando, além dos 6 meses que a gente entende ser o principal para este momento, também analisamos fazer financiamentos de 100%
para os casos que a gente entende, que o crédito entende que seja possível, e também parcelamentos até 60 vezes, fazendo com que a gente cubra aí todas as necessidades dos nossos clientes nesse momento. Isso tudo acompanhado por uma taxa de juros que seja compatível com esse pacote, né? Com essa coisa. Sem dúvida, Roberto. De quanto é que vocês estão praticando? Na verdade, a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário do CDC e o cenário do FINAME, né? O CDC hoje, com a volatilidade muito forte da curva de juros do mercado, hoje o CDC não tem taxas tão atrativas, embora a gente consiga praticar sem nenhum problema. Por outro lado, o FINAME hoje se mostra uma linha extremamente vantajosa. Inclusive, é uma linha que carrega praticamente as mesmas condições de antes da crise. Então, hoje, a gente tem praticado muito mais o FINAME do que o CDC. O FINAME, para se ter uma ideia, hoje ele traz para o cliente uma taxa efetiva final na ordem de 0,90, 0,88. Quando você trata do CDC hoje, com essa volatilidade da curva de mercado, fazendo com que a gente não consiga ter um custo de captação atrativo para o nosso cliente, essa taxa efetiva total ela passa de 1%. Então, hoje é muito mais vantajoso para o nosso cliente comprar um financiamento através do FINAME do que com o CDC. Olha, tem gente praticando 0,81, viu? Pelo menos estão anunciando. Sim, a gente não tem dúvida que cada empresa pratica a sua estratégia comercial. Mas tem um detalhe que eu sempre coloco para a nossa equipe de vendas, e é válido para todos os nossos clientes, olhem as linhas pequenas, né? Nem tudo que está escrito na letra grande está escrito nas linhas miúdas, no rodapé da página. Então, nós aqui da Scania, obviamente com a nossa estratégia comercial, mas o nosso modo principal é um dos princípios que a Scania segue, que é o cliente em primeiro lugar. Então, a gente procura ser extremamente transparente, tanto com a nossa rede de concessionários, como principalmente com nossos clientes, e mais ainda nesse momento que a gente entende ser extremamente desafiador para eles. Tá, uma coisinha aqui. O Scania Bank é uma referência para a Scania em relação à gestão da área financeira, com o mercado, é um termômetro para sentir o que está acontecendo, né? Eu queria perguntar se os bancos de mercado que acompanham, muitas vezes têm a parceria com a rede, se eles seguem exatamente as mesmas orientações de vocês num caso desses assim, ou se é cada um por si? Na verdade, cada instituição tem a sua política comercial, a sua política de atuação. Obviamente, os parceiros bancários, hoje, comerciais no mercado, são fundamentais e importantes para a Scania como um todo, até porque são parceiros que estão com a Scania ao longo desses últimos 63 anos. Então, eles são importantes e muito importantes para a Scania. O Scania Banco completou ano passado 10 anos de vida, ou seja, 10 anos aqui no Brasil. Hoje, nós representamos em torno de 40% a 45% de tudo aquilo que a Scania comercializa no país. Então, não só nós, como os bancos comerciais, são importantes, porém, cada um trabalha à sua maneira, a sua política comercial. Agora, nós não temos interferência sobre a atuação dos bancos comerciais no mercado brasileiro. Tá. E você teria, por exemplo, um modelo de pacote que pudesse se dizer que é a solução de prateleira? Taxa de tanto, com prazo de tal. Olha, esse é o pacote mais simples, mais fácil. Por exemplo, assim, alguma coisa? Sem dúvida. O pacote mais fácil hoje é o FINAME, com 6 meses de carência. A gente tentando buscar, através de uma análise de crédito bem pautada, até 100% financiado em 60 vezes, que a gente entende que os caminhões pesados e extra-pesados são caminhões de valores um pouco maiores, então um prazo maior ajuda bastante a diluir o pagamento do nosso cliente. Agora, em relação às taxas, a gente oferece as taxas tão competitivas quanto todos os nossos concorrentes no mercado. Porém, a gente analisa caso a caso, a gente não tem uma taxa, a gente não procura fazer uma taxa para todo mundo, a gente trabalha individualizada para cada cliente.
Tá, isso daí, então, significa que você tem critérios de avaliação do crédito diferente conforme o cliente. Se é pequeno, se é grande, se tem histórico, né? Porque tem muita Perfeito. gente aí reclamando que o crédito está difícil, que ele está liberado só no jornal, mas que, na verdade, não está saindo. Normalmente isso acontece, Roberto, a gente costuma usar isso muito no nosso mundo da montadora, que é assim, quando o mercado está bom, todo mundo entra, todo mundo quer fazer, todo mundo faz tudo. Quando o mercado está ruim, é natural que os bancos, principalmente os comerciais, se dediquem a outras operações deles no dia a dia. É para isso que o banco de montadora, na verdade, existe. Nosso papel é estar junto com os concessionários e com os nossos clientes, tanto no momento ruim como no momento bom. No momento bom, todo mundo entra, todo mundo se apoia, todo mundo viabiliza negócio. No momento ruim, nós, como banco de montadoras, nós do Scania Banco, nós entramos para dar o suporte que a rede de concessionários e a Scania Brasil precisa. Então, a gente entra exatamente no momento onde todo mundo recua, nós aceleramos. Para se ter uma ideia, quando nós temos uma participação média de 40%, 45% no mercado normal ou bom, a tendência da nossa participação é crescer. Mas não porque nós somos agressivos, é porque é nosso papel como banco da montadora manter a operação da montadora firme e forte, manter os nossos concessionários vendendo e rodando. E, principalmente, ser o elo principal dos nossos clientes na compra de um caminhão ou de um ônibus novo. Então, a gente entra nesse momento exatamente para dizer assim, ó, fique tranquilo, nós estamos juntos com você, nós vamos continuar te apoiando, pode ter certeza que reserve o seu crédito, aquele que você precisa para a sua operação do dia a dia no banco comercial, e nesse momento mais desafiador, pode deixar que nós, da montadora, vamos apoiar vocês na compra dos seus veículos novos. Tá, Alex, a gente tem visto alguns estudos da CNT, a NTC divulgando também, mostrando que falta fôlego financeiro, né, para as transportadoras, sobretudo as pequenas, as médias, e eles começam a mostrar um gráfico, né, de empresas que estão quebrando em 30 dias, 60, 90, enfim, essas projeções das empresas que não estão aguentando, né? Como que isso tem impactado para o banco? Não sei se já deu tempo de sentir, mas se de repente tem cliente que não vai conseguir mais pagar, principalmente no segmento de ônibus urbano, onde a gente vê que tem várias viações de cidades do interior, cidades pequenas, que já pararam as atividades. Não transportam mais ninguém. As prefeituras vão ter que retomar licitações ou outro tipo de atividade, porque essas transportadoras já pararam em muitos casos. Não, sem dúvida. A gente sabe que o momento ele é difícil. A gente tomou duas ações muito claras dentro do banco, né? O primeiro setor que nós entramos com os parcelamentos das carências e entramos para dar até suportes adicionais foi o segmento de ônibus. Principalmente porque a Scania atua muito forte nesse segmento, onde se fala de turismo, movimentação de passageiros interestadual, e o impacto foi imediato. O segmento de urbano, acho que em menos de uma semana depois, teve o mesmo impacto, saindo de uma operação de 100% para 10%, 15% em menos de 20 dias. Então, independente das ações que todos nós e o mercado soltou em termos de carência até 60 dias, nós já largamos para os clientes de ônibus 90 dias antes de divulgarmos isso aos demais clientes do mercado, porque entendemos que esse impacto para ele era muito forte. Não só para esses clientes, aí na sequência entraram os clientes de caminhões, no qual a gente tem conversado muito no dia a dia, através dos nossos 25 regionais do campo, para entender a real situação dele, não só de conceder a carência, mas entender por que ele está pedindo a carência. Aonde mais o banco pode apoiá-los nesse momento? Para se ter uma ideia, a carteira Scania, o cliente Scania hoje é um cliente muito bem estruturado. É um cliente que está no segmento, em sua maioria, há mais de 15, 20 anos. Tanto que a carteira de inadimplência do Scania Banco sempre foi uma carteira baixíssima, com inadimplências inferior a 1%, sempre. Isso mostra que nossos clientes são clientes saudáveis. E a gente entende claramente que esse momento é um momento de apoio, porque isso está acontecendo com todos. Para se ter uma ideia, todos esses
essas carências que estamos dando não gera nenhum tipo de apontamento negativo para eles em termos de rating. A gente está tendo esse cuidado porque a gente sabe que ninguém está pedindo por livre e espontânea vontade. Em sua grande maioria é porque o momento exige. No mesmo caminho, a gente tem hoje praticamente 50% da nossa carteira continua pagando os seus vencimentos normais em dia. Então, não foi o mercado inteiro que foi afetado, ou pelo menos não foram afetados todos os clientes na mesma proporção. Alguns segmentos não foram muito afetados, como o segmento de agronegócio, o segmento de cargas alimentícias frigorificadas, o segmento de alimento de higiene e limpeza, entregas online. No mesmo caminho, clientes que têm o combustível como principal fonte, químicos, automobilísticos, autopeças, esses foram drasticamente impactados. Mas a gente acredita que esses clientes que estão pedindo carência agora, ou que esse momento desafiador, ele vai, de certa maneira, impactar sim os caixas das empresas, vai impactar sim esses clientes no seu dia a dia. Mas a gente acredita que a sua grande maioria, se não todos, vão atravessar essa crise, que para a gente acreditamos que não deva durar muito. Alex, você acabou de comentar que o Banco Scania foi a campo para descobrir aonde está doendo realmente, né, para os seus clientes, principalmente para quem está enfrentando essas dificuldades, e que o Banco Scania, para entender como vocês poderiam ajudar e trabalhar lado a lado. Aonde também está doendo e como que o Banco Scania pode ajudar esses clientes, além de prorrogar um prazo para 6 meses de carência para o pagamento do boleto? Hoje a gente entende, conversando com os clientes, que a maior parte deles, a necessidade imediata deles é a carência. E não só a carência, mas em mantendo negócios já programados com a Scania, ou eles ainda tendo uma previsão de nos próximos meses, assim que a coisa fosse normalizando, eles retornarem às suas atividades, seus planos de compras, renovações, eles vão acontecer. E acontecendo, eles vão precisar do crédito da montadora. Por quê? Como eu falei um pouco antes, o crédito no banco comercial, eles vão precisar para que eles usem na operação dele no dia a dia. Porque certamente esse momento vai impactar o fluxo de caixa deles. Então, nós vamos entrar para dar suporte neste momento para que eles atravessem a crise e, num segundo momento, para suas renovações ou para suas compras, de maneira forte, de maneira atuante, para que eles continuem mantendo seus negócios vivos e seus contratos ativos. E quando você acha que volta à vida normal? Ou eles vão, ou realmente o mercado vai demorar um pouco para retomar aos níveis recentes, né, de atividade econômica? Olha, de verdade, acho que a gente ainda não consegue ter uma visão muito clara do tempo que isso vai durar e quando a atividade volta à sua normalidade, ou qual será o que a gente costuma dizer, o próximo normal, né? O que será normal. Mas a gente acredita, a Scania está retornando à produção agora dia 27, a gente começa a olhar alguns concessionários que estão com todas as suas equipes em home office, algumas casas, seguindo todas as orientações locais do pessoal da saúde, deve voltar às suas atividades. Então, a gente tem a esperança que nos próximos meses a coisa vai se normalizando, os nossos clientes vão voltando às suas atividades e o mercado vai retomando o seu dia a dia. Mas, nesse momento, a gente ainda não consegue prever. Tá, mas você talvez possa fazer... E de que maneira o retorno vai acontecer. Tá, talvez você pudesse fazer para a gente um comparativo entre o efeito danoso de agora e o da crise de 14 e 17. Onde é que doeu mais? Onde é que foi mais difícil se mexer dentro da crise? Porque lá foram 3 anos de inferno, né? Uhum. Então, o comparativo que eu faço da crise de 2014 a 2017 com agora é que lá atrás nós tivemos uma movimentação de cargas no país que caiu bastante. A atividade econômica do país naquele momento caiu bastante, afetando bastante as operações dos nossos clientes. Hoje, o impacto que está acontecendo não é na atividade econômica,
porque o agronegócio deve colher recordes de produção esse ano. O segmento de cargas frigorificadas, cargas gerais, tem se mostrado muito positivo. E os segmentos que estavam muito devagares nos últimos anos, como automobilístico, autopeças, linha branca, eletroeletrônicos, ele vinha se recuperando. Então, o cenário do país, por mais que não fosse o que a gente deseja, ele vinha melhorando. Os índices dos últimos 2 anos vinham melhorando bastante. Então, a comparativa que eu faço nós tínhamos uma atividade econômica muito baixa, porém agora nós temos uma atividade econômica muito, muito boa. O que acontece agora é que essa crise de saúde, sim, tem impactado de forma significativa as operações dos clientes no dia a dia. Mas o comparativo está muito mais em atividade econômica, que antes nós tínhamos muito baixa, agora, ao meu ver, ela está bem melhor do que estava em 2014 a 2017. Curtiu esse vídeo? O que o diretor da Scania pôde falar pra gente? Então dá aquela força, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, dá o joinha, marca que gostou, sino para receber as atualizações dos nossos próximos vídeos. Deixa a sua opinião aqui embaixo, deixa os comentários e ajuda a gente a crescer, tá bom? Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do LinkedIn. Esse vídeo foi muito importante, tem informações preciosas para quem é do setor. Falou, até o próximo vídeo.